Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo de leitura anual da Bíblia com a Serrema. E hoje nós vamos falar sobre como Deus reafirmou a sua aliança com Abraão e com Sara e o quanto ele foi cuidadoso em lhes mostrar que não seria com o jeitinho deles, que seria Ismael esse jeitinho, que eles viveriam as promessas de Deus, mas que seria do jeito, a maneira de Deus. Tendo uma coisa, eu e você não temos o poder nem de ajudar, nem de apressar e muito menos de modificar um plano de Deus. O nosso papel é crer. Nosso papel é dizer: há alguma coisa impossível para Deus? Foi exatamente isso que o anjo disse para Sara, quando reafirmou que ela seria mãe. Após essa promessa, Deus olha para o futuro, porque Abraão ainda, ele não tinha construído nada tão firme na presença de Deus. Ele estava naquele processo de aprender a andar com Deus, crer. Ele não tinha construído uma vida de intimidade, de obediência que ele iria construir no futuro com Deus. Então Deus olha para o futuro, sabendo que Ló estava em Sodoma e em Gomorra. Deus olha para o futuro e ele fala: eu esconderia algo do meu servo? Será que eu poderia esconder algo do meu servo que vai me servir, que vai me ser fiel? Sabe, queridos, muitas coisas que Deus faz por nós hoje, Ele está vendo o nosso futuro, a nossa fidelidade, dizendo: eu vou agir agora com essa pessoa assim, porque eu sei que essa pessoa ela vai pegar firme, essa pessoa vai dar frutos. Isso é lindo, porque Deus não age sempre de acordo com a condição que nós estamos naquele momento, com o amadurecimento que nós temos naquele momento, mas Ele vai olhar para o futuro e Ele vai nos dar oportunidades para nós chegarmos lá. Bom, Deus tinha um plano para destruir Sodoma e Gomorra. E ele o faria de qualquer jeito, porque a maldade, gente, a gente está lendo nesses capítulos, a maldade era tamanha que chega a nos chocar ainda hoje, no século 21, quando nós lemos, nos choca a maldade que havia naquele povo. Deus dá uma chance para Ló e sua família. E os anjos, antes de destruírem Sodoma e Gomorra, vão até Ló e alerta ele: tira tua família daqui, porque Deus vai destruir. Só que ele vai demorando um pouco e os anjos ainda têm que fazer livramentos ali e tudo mais. Bom, sai Ló, sua esposa e suas filhas. E o que é incrível, quando a gente para estudar geograficamente, teologicamente, o que aconteceu ali, porque hoje é um lugar totalmente destruído, coberto de sal. A gente entende o porquê do sal, porque é uma região muito próxima do Mar Morto. E o Mar Morto, nós sabemos que a maior concentração de sódio em um lugar, em uma região, é exatamente ali. E hoje, quando nós olhamos para Sodoma e Gomorra, nós vemos um monte, uma montanha de sal. E até uma que seria uma estátua, um pináculo, alguma coisa assim, que muitas pessoas, estudiosos que há mais de 2000 anos têm estudado, alegam que pode ser sim a mulher de Ló. E por que que aconteceu tudo isso? Porque veio fogo do céu e esse fogo do céu levantou, quando bateu na terra, levantou o sal junto. É algo assim impressionante, minha gente. Por isso que a palavra de Deus fala que a esposa de Ló virou uma estátua de sal, porque misturou. Hoje nos estudos, nas escavações que eles fizeram lá, tem a mistura de enxofre com sal, por conta de tudo isso que os anjos liberaram da parte de Deus como destruição de Sodoma e Gomorra.
A mulher de Ló virou uma estátua de sal por quê? Ele disse para aquela mulher, os anjos, eles disseram para ela, não olhe para trás. Gente, aprenda uma coisa. Quando Deus falar para você, sai. Quando Deus falar para você, deixa. Quando Deus falar para você, muda. Não olha para trás. O que é olhar para trás? Colocar o coração lá. Ter dó de obedecer a Deus, ter pena de obedecer a Deus, achar que não tem necessidade. Quando o nosso coração está no lugar aonde Deus não opera, aonde Deus na verdade está operando destruição, nós também somos destruídos. Aquela mulher, ela saiu, ela estava saindo, mas o coração dela ficou. E é por isso que ela foi destruída. Quem sabe hoje você está como uma estátua de sal, destruído. Por quê? Porque haviam coisas que Deus precisava fazer na tua vida e Ele teve que fazer, mas você manteve o seu coração lá. Não se liberou daquilo. Mas Deus é tão poderoso que hoje Ele pode te libertar disso. Deus é tão poderoso que hoje Ele pode te tirar dessa grande prisão de sal na tua vida. É só o teu coração sair do lugar do pecado. Quem sabe teu coração ainda está naquele lugar que te leva a pecar, naquela amizade que te leva a permanecer onde Deus não se agrada. Será que o teu coração ainda está no meio de palavras, como diz o Salmo 1, roda de escarnecedores, caminho de pecadores, e ali o Senhor opera julgamento. E esse julgamento está vindo sobre a tua vida porque o teu coração está lá. Se arrepende hoje, entra na presença de Deus e segue em frente. Não procure viver onde Deus tem olhado com pesar, com condenação. Libera a tua vida. Libera a tua vida. O texto ainda vai dizer aqui no capítulo 19, indo para o capítulo 20, como era mau o pensamento da família de Ló também, sabe? As filhas de Ló tiveram filhos com ele. Pensa bem, gente. Era uma região, um povo que tinha um pensamento muito distorcido. E elas geraram dois povos. Uma gerou os moabitas e outras os amonitas. E nós sabemos que esses dois povos vêm marcados por muita maldição. Por que será? Olha como que começou, não é verdade? Mais para frente na Bíblia nós vamos ver esses povos e você vai se lembrar disso. Para a gente terminar a nossa leitura de hoje, o capítulo 20 vai falar sobre Abraão, que sai da terra onde ele está e segue para Gerar. E quando ele vai para Gerar, ele tem medo de ser destruído porque ele ainda está naquele processo de entendimento de fé, de proteção de Deus e tudo mais. E ele mente que Sara é sua irmã. E Deus, graças a Deus, ele levanta para o rei Abimeleque e fala: olha, eu vou te destruir porque você não tocou em Sara, mas ela é uma mulher casada. Se Deus não interfere, minha gente, Abraão ia viver maldição. O medo nos coloca debaixo de maldição, gente. Nunca tome uma decisão motivado pelo medo. O medo nos coloca debaixo de maldição. Sempre procure a presença e a vontade de Deus e pergunta para Ele: o que eu faço? E mesmo que seja difícil, mesmo que venha para romper os seus limites, faça, porque o medo te coloca numa posição de maldito. Ele te coloca numa posição de ser roubado, de ser traído, de ser destruído pelo diabo. Não aceita isso na tua vida. Hoje nós vamos terminar aqui e eu vou fazer um comentário no último versículo desse capítulo 20. Abraão ainda teve que fazer uma oração para Deus tornar estéril as mulheres daquele lugar, porque Deus havia esterilizado todas. O pecado, gente. O pecado nos torna destruídos, amaldiçoados, estéreis em todas as coisas. Ó, sai fora do pecado. Hoje nós terminamos mais um dia de plano de leitura da Bíblia com a C. E eu te convido, vem ser rema com a gente, vem conhecer a palavra de Deus junto com a gente. Que Deus te abençoe.